Amém, irmãos, graça e paz. Amém com você. Que bom a gente poder estar aqui na casa do Pai e termos esse nosso tempo de louvor, de adoração ao nome do Senhor. E o Senhor está me dando uma série, na verdade 3 mensagens, e elas são consecutivas. Comecei hoje de manhã, tenho uma agora para compartilhar com vocês. Aí hoje à tarde, quando eu estava meditando, nesta da noite, Deus trouxe ao meu coração uma outra para ministrar no próximo encontro nosso. Ok? Eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Então que Deus possa agora acrescentar ao nosso coração, assim como vocês já estiveram intercedendo pela minha vida, né? Que agora o Senhor possa fluir e que o Espírito Santo de Deus possa nos alimentar nesse tempo agora de reflexão na sua palavra, né? Existem 3 necessidades que o nosso corpo tem. E quando a gente fala corpo, a gente também está falando sobre a vida, né? Existem 3 necessidades essenciais. Existem outras necessidades, mas eu quero falar a respeito de 3 que são essenciais. Por exemplo, se eu pedir para você agora trancar a respiração, tranca aí um pouquinho aí, vamos ver se você consegue. Quantos segundos? O que acontecerá com você se você se propuser em continuar assim? O que vai acontecer com você? Vai desmaiar e pode ir a óbito, não é assim? Existe uma outra necessidade que nós temos também, que é beber água. Nós necessitamos de água para o nosso corpo. Sem a água também, né, nós não conseguimos nos manter vivos. E também uma terceira necessidade, nós precisamos de alimento. Se nós não nos alimentarmos, nós perecemos. Dizem que se a pessoa trancar a respiração, ficar sem ar, ela dura alguns minutos só. Se ela ficar sem beber água, ela pode aguentar até 7 dias, mais ou menos, né? E se ela ficar sem se alimentar, ela consegue ficar aí mais ou menos 40 dias. Alguns dizem que não mais do que isso. Então nós necessitamos do ar para respirar, nós precisamos da água para beber, nós precisamos também do alimento. Então hoje pela manhã o Senhor me trouxe uma palavra, eu compartilhei com a igreja, e se você não estava e você quiser estar atento àquilo que Deus falou conosco nessa manhã, você pode entrar na página da igreja, está gravado lá a mensagem, e o tema que Deus me deu foi sedentos. Sedentos. E o versículo principal dessa reflexão nossa está aqui no mesmo Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, um versículo que eu sei que você conhece, quando Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E nós sabemos que o contexto dessa palavra de Jesus está no contexto em que havia uma necessidade muito grande deles entender o princípio do propósito de Jesus para a vida deles. Eles estavam na festa dos tabernáculos, onde todo dia o sacerdote ele pegava uma jarra de prata e ia até o poço de Siloé, que ficava fora da cidade, né, dos portões de Jerusalém. Ele enchia, entrava lá dentro, os levitas acompanhavam, haviam cânticos, haviam danças, e quando ele chegava dentro do templo, ele derramava sobre o altar. Depois você pode assistir lá, eu não vou estar pregando novamente esse texto, mas é um negócio muito interessante, e é nesse contexto que Jesus se levanta no meio daquela festa, no final da festa, no último dia,
Aí ele diz que quem tivesse sede, se alguém tivesse sede, pudesse ir a ele, e ele daria água e água viva. E agora, nesta palavra, meus queridos, que nós acabamos de ler, Jesus se revela como o quê? O pão que desceu do céu. O pão da vida. Jesus, então, se revela agora, nesse contexto, de que ele é o alimento que nós precisamos para a gente viver, então, nesse mundo, né? É interessante que quando nós estamos com fome, quando nós estamos com fome mesmo de alimento, quem avisa a gente é o estômago. Tem alguns que até ronca, né? Estou com fome. Mas quando nós estamos com fome espiritual, fome de Deus, quem grita é o coração. Quem grita é o coração. Quando estamos com fome de Deus, a fome espiritual. Porque muitas vezes nós entramos em algumas situações que nós nos deparamos diante dela e sentimos fraco, impotente, muitas vezes desanimados, afligidos e pensando, vamos morrer. Aí o coração fala, ei, vamos para Deus, que está ali a fonte da vida. E é interessante, meus queridos, essa palavra de Jesus, quando ele diz que ele é o pão que desceu do céu, que ele é o pão que mata a nossa fome, né? Que ele é o pão, né, de Deus para mim e para você, é o alimento que nós precisamos. Quando a gente olha para algumas questões referentes a Jesus, até se torna assim, bem interessante, porque primeiro Jesus nasceu aonde? Nasceu em Belém. O significado de Belém é a casa do pão. Olha que interessante. Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu, e ele nasce em Belém. Aonde? Na casa do pão. Tem outro momento que Jesus, ele faz uma comparação. Ele se compara ao trigo. Ele diz assim, ó, se o trigo não cair no chão e não morrer, não dá fruto, não gera fruto. Ele já estava dizendo a respeito da sua morte, que era necessário que ele morresse para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Nós também sabemos que quando se faz o pão, pensando um pouquinho agora nessa característica do pão, né? Quando se faz o pão, tem que fazer o quê? Uns dizem sovar, outros bater, prensar, né? Para que a massa, né, ela venha ter consistência depois a gente ter um pão. E a gente sabe, conforme diz o profeta Isaías, que Jesus seria moído. Está escrito lá em Isaías, né, 53:10, diz que ele seria moído pelos nossos pecados. Ou seja, ele estaria sofrendo por amor a mim e por amor a você, né? Então dá muito essa ideia de que ele é o pão que desceu do céu de fato. São algumas pontuações que a gente pode dizer, ó, esse é o alimento que eu e você precisamos. Mas a questão aqui dessa fala de Jesus, então, está num contexto maior, como os sedentos da manhã, isso aqui também está num contexto maior. Se você olhar a partir do versículo 1, vai acontecer ali o quê? A multiplicação dos pães e dos peixes. E nessa multiplicação dos pães e dos peixes, em que o Senhor faz ali um grande milagre, e aquele pão deu para alimentar juntamente com o peixe, em torno de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas foram alimentadas, foi matada a sua fome através daqueles pães e peixes. Então Jesus fez um milagre pensando naquelas pessoas, na necessidade que elas estavam tendo naquele momento. E aí o que acontece? Aquela multidão depois volta a procurar Jesus. E quando volta a procurá-lo, ele começa a falar de algo muito profundo e sério, quando ele começa a dizer a respeito do pão que desceu do céu. E quando ele começa a ministrar, e a própria palavra diz que ele conheceu a intenção do coração daquelas pessoas, de que aquelas pessoas, na verdade, estavam buscando o alimento para o seu corpo, para o seu físico. Versículo 26 diz assim, me procurais não pelos sinais, mas porque comestes dos pães e se fartastes. Ou seja, Jesus está dizendo para aquele povo todo, olha, vocês estão vindo até mim, não é pelos sinais,
da vinda do reino de Deus, da manifestação de Deus em prol de vocês. Mas se vocês estão vindo porque um dia vocês comeram um pão, vocês viram um milagre, comeram do pão, comeram do peixe, agora vocês estão novamente procurando saciar a fome material do seu físico. E aí quando Jesus traz então essa palavra, ele está levando eles a ter uma ideia diferente a respeito do relacionamento com Ele. O que nos motiva a buscar a Deus? O que te motivou nessa noite, meu querido, minha querida, vir a esse lugar, a esse culto, a presença de Deus? O que te trouxe aqui? Então a gente precisa estar pensando para que a gente possa ter a motivação certa para aquilo que nós fazemos para Deus. Na verdade, Jesus está chamando a atenção deles, dizendo assim: olha, vocês estão me procurando somente por aquilo que vocês precisam por um momento. Ou seja, aquele dia vocês comeram pão, comeram peixe, ficaram saciados, foram embora. Agora estão com fome novamente, estão voltando para matar a fome de vocês. Mas está dizendo assim: olha, eu estou dizendo para vocês que o pão que eu tenho para dar para vocês, o alimento que eu tenho, é para a vida eterna. Todo aquele que comer desse pão não terá mais fome. E aí Jesus está falando agora sobre o pão da vida na área espiritual mesmo. Ou seja, aquilo que Jesus tinha para eles não era só para o momento desse mundo, mas é para a eternidade. Jesus, quando olha para eles, está olhando, pensando neles para terem uma vida eterna. E eles estavam pensando só para esse momento de vida aqui nesse mundo. Então aí o Senhor vai chamando eles a essa reflexão. Porque eles estavam então só buscando a Deus para aquilo que Deus poderia satisfazer desejo ou necessidade. Então eu e você precisamos estar revendo a nossa adoração, o nosso ato de estar na presença de Deus, para que a gente não entre também por esse viés dessa multidão. Que a gente não esteja buscando a Deus só por aquilo que a gente precisa e deseja. O próprio Senhor diz na sua palavra de que nós não recebemos muito daquilo que nós buscamos, porque a gente busca só para saciar os nossos desejos, os nossos prazeres somente. Deus tem algo muito maior. Não é que Deus não quer saciar a fome natural do ser humano, não é isso, porque Ele é o nosso Deus provedor. Mas aquilo que Deus tem provido para mim e para você é muito maior daquilo que nós precisamos no nosso dia a dia ou para alguns momentos da nossa vida. Aquilo que Deus sonha e projeta para nós é eterno. É eterno. Enquanto que os discípulos são desafiados, então, ali, a ter uma visão diferente. Tanto que, depois dessa palavra que Jesus trouxe a esta multidão, e aí eles vão lembrar-se do maná no deserto, né? Aí Jesus vai dizer assim: olha, aquele maná pereceu, aquelas pessoas comeram daquele maná e também depois morreram. Mas aquilo que eu tenho para vocês é eterno. Eu quero levá-los a viver uma eternidade comigo. Enquanto que os discípulos entenderam o que era o pão espiritual, o que era a presença do Senhor, a importância do Senhor estar com eles e dar vida, vida plena, vida e vida eterna. Porque daí quando aquele pessoal começa a ir embora, vocês sabem disso, se você ler todo o texto, o pessoal começa a ir embora, porque diz assim: é muito duro isso que ele está dizendo para nós. Aí quando eles começam a ir embora, Jesus vira para os seus 12 e fala assim: e vocês? Também não vão? Vocês também não pensam igual eles? Vocês não só me buscam por aquilo que eu posso fazer, ou vocês me buscam por aquilo que eu sou? Então aí Jesus fala assim: aí vocês também não vão embora? E aí Pedro diz: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Versículo 68 desse capítulo 6. Para quem iremos nós? Pedro recebeu uma revelação de Deus e entendeu o princípio de um relacionamento com o Senhor. Nós não podemos nos relacionar com Deus só por aquilo que Ele faz, porque no momento que Deus não fizer aquilo que a gente quer, o que a gente pode fazer? Ir embora, ficar triste com Deus, decepcionado com Deus, bravo com Deus, porque Deus não fez aquilo que a gente queria. Nós precisamos andar com Deus, amar a Deus, viver com Deus por aquilo que Ele é, e nós devemos ter sede disso. Nós precisamos ter fome de Deus, desejo de estar com Deus.
Nós não podemos, meus queridos, chegar num dia como esse, ou em qualquer outro dia que nós temos atividades, seja aqui na igreja, seja na nossa célula, dizer assim, puxa, de novo, eu vou ter que ir na célula. Nossa, hoje chegou o dia de eu ir. Isso quer dizer o quê? Que você, se eu tiver esse pensamento, eu preciso me alimentar de Deus, eu preciso fortalecer a minha fé. Eu preciso entender que o princípio que eu tenho com Deus é eterno, não é transitório, não é passageiro, não é momentâneo, mas é eterno com Deus. Por isso que nós precisamos, meus queridos, estar atento a isso, para que o nosso louvor, para que a nossa adoração, para que o trazer a oferta, o dízimo no altar, para que no momento a gente está ouvindo a palavra, traga sentido real do nosso relacionamento com Deus. Porque senão vai ser mais um encontro, de repente, social, religioso, onde a gente vai num lugar que a gente está acostumado a ir, encontrar com pessoas, ouvir música, cantar músicas, mas não agrada o coração do Senhor. Jesus já tinha olhado para o coração daquele pessoal e diz, lá vem lá o pessoal que está querendo só comer o pão, só estão querendo usufruir da minha presença, só quero matar a fome, depois eles vão embora. Ou quem estiver com fome natural de novo, eles vêm para comer. Mas o Senhor diz, não é isso que eu quero mais do que isso. E por isso que Ele pergunta aos seus discípulos, e vocês também não vão? Vocês estão pensando igual a eles? Vocês querem viver igual a eles? De virem só quando tem necessidade? E aí Deus parece que é aquele, ou o gênio da lâmpada maravilhosa, que esfrega, né? Na hora que está cantando, esfrega na hora que está orando, diz assim, ó, resolve o meu problema. Deus, né? Resolve a minha situação. Deus não pode ser isso. Deus faz isso porque Ele nos ama. Mas o propósito de nós buscarmos ao Senhor é porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é Pai, Deus cuida de nós, Deus tem prazer de se relacionar com a gente. Isso não quer dizer que a gente não tenha que orar a Deus e buscar e pedir a Deus, não é essa a questão. Mas a questão é qual a motivação primeiro. Quando Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão que se você comer dele, você não terá mais fome, é porque está dizendo o seguinte, olha, eu quero ter um relacionamento com você diferente que você tem tido até agora. Aquele só de pedir, só de desejar, só de querer, só de me usar, só de usufruir. Eu quero ser teu amigo, eu quero ser teu pai, eu quero estar com você, eu quero a tua companhia. Deus deseja a nossa companhia, e por isso que eu e você precisamos ter fome disso. Eu não vejo a hora de poder abrir agora a minha Bíblia e ter um momento de meditação. Eu não vejo a hora de chegar em casa, naquele lugar, no meu quartinho secreto, e passar ali momentos, horas na presença do Senhor, só ouvindo, sentindo a presença dEle. Eu não vejo a hora de poder chegar, ir para o culto e junto com os meus irmãos adorar, louvar a esse Deus maravilhoso. Nós precisamos ter fome de Deus, assim como sede de Deus, porque isso é necessário, é essencial para a nossa vida, porque se nós não nos alimentarmos de Deus, nós vamos perecer. Tem muita gente dizendo assim por aí, né? Eu não tenho mais forças, não tenho força porque não tem se nutrido de Deus. Eu não consigo mais. Não consegue porque você não tem deixado Deus agir na sua vida, através da sua vida, porque nós servimos um Deus todo-poderoso, e que aprove, através do seu Espírito Santo, habitar dentro de você e dentro de mim, porque nós somos templo da habitação do Espírito Santo. O que nós precisamos, meus queridos, é ir à fonte do alimento. Nós precisamos nos alimentar do Senhor, dos seus princípios, das suas promessas. Precisamos viver pela fé. Certo momento Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem. Ele está dizendo sobre o pão natural. É no momento que ele está lá, terminando seu tempo lá no deserto, de jejum, na presença do Pai, né? Se preparando para o seu ministério. Você sabe que o diabo vai lá tentá-lo. Aí ele diz assim, olha, pega essa pedra e transforma ela em pão, sabendo que o corpo dele estava pedindo o quê? O alimento. Mas ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a gente precisa do pão para o corpo, mas o mais essencial para nós é termos o alimento da presença, do poder, da unção, da graça,
do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, a manifestação de Deus em nós. Então nós precisamos nos alimentar da palavra, precisamos ler, porque o ler, o ouvir a palavra faz gerar em nós o que? Fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Mas de repente você fala assim: pastor, eu estou passando por umas situações, eu não consigo me concentrar. Vou te dar uma dica para você: lê a palavra em voz alta, ouça o que você está lendo. Se você está com dificuldade de concentração, leia e ouça o que você está lendo. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. E com certeza, e eu não tenho dúvida a respeito daquilo que eu vou te dizer agora, Ele vai te dar força, Ele vai te dar graça, Ele vai te levantar, Ele vai trazer direção para a sua vida, Ele vai trazer a resposta que você precisa. Mas nós precisamos nos nutrir da palavra do Senhor. Também outra forma que nós temos de nos alimentar de Deus, desse pão que desceu do céu, é uma vida de oração. Vida de oração. Aí eu pergunto para você, não precisa me responder agora, por favor, responda para você mesmo. Você tem tido uma vida de oração? Não é só momentos de oração, é relacionamento com Deus. Eu sei que tem momentos que são específicos, você tira totalmente para aquilo. Você entra, como diz o Senhor Jesus, entra no teu quarto, você fecha a tua porta, ou seja, você fecha para o mundo, mas se abre para Deus. Aquele momento especial, mas todo momento da nossa vida, do nosso dia a dia, tem que ser especial na presença do Senhor. Você tem mantido uma vida de oração? Você tem conversado com Deus? Mas você também tem ouvido Deus? É gostoso, meus queridos, a gente vir na presença do Senhor, não é por trazer problemas, situações para resolver, mas você pode trazer também, mas para você passar tempo com Deus, momento com Deus, poder sentir Deus, ouvir Deus, ser ministrados pelo Espírito Santo, ser renovado pelo poder do Espírito Santo. Isso é importante. E aí nós precisamos fazer isso diariamente. Meu querido, por favor, não deixa para fazer isso só quando você vem no culto, seja da manhã, ou seja agora da noite, ou quando você vai na célula. Não deixe só para esse momento. Esse momento é um momento especial, mas não pode ser só esse momento teu com Deus. Precisamos viver o nosso tempo com Deus. Sabe aquele, conforme diz o salmista, que nem cochila? Sabe, Deus não cochila. Os olhos dele estão atentos sobre a nossa vida 24 horas. Deus tem olhado para o teu coração. Deus tem olhado para as tuas necessidades. Deus tem olhado para você. A questão é, eu tenho olhado para Deus também? E quando eu falo olhar para Deus, não é com os nossos olhos carnais, estou falando com os olhos espirituais. Eu tenho me voltado para Deus. Nós temos mantido então uma vida de oração. O próprio Senhor Jesus diz que nós devemos vigiar e orar, para não entrar em tentação. Ou seja, a vigilância e a oração nos livra da tentação, nos faz sermos mais do que vencedores em cima da tentação, para não viver o pecado, depois ter que ter consequências do pecado. Então, a nossa vigilância, orar sem cessar. Existem várias recomendações de Deus na sua palavra para uma vida de oração, vida de relacionamento com Deus. Não é estar só para pedir, porque você imagina no céu eu creio que não vai ter nada para a gente pedir, a não ser agradecer, porque Deus é tudo para nós, e lá no céu vai ser tudo. Eu creio que vai ter só tempo da gente dizer: santo, santo, santo é o Deus do qual eu estou na sua presença e vivo para Ele. Esse Deus é maravilhoso, e somente gratidão a esse Deus. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos nos voltar para o Senhor, totalmente, para que possamos viver assim lá na presença dEle. Quanto tempo você tem tirado para mortificar a sua carne? Quanto tempo você tem dado de você para Deus em jejum, para que o Espírito seja aquele que domine a sua carne, que domine os seus sentimentos humanos, do seu eu? Quanto tempo você tem colocado Deus no centro da sua vida, através de uma vida de jejum? Veja só, Jesus foi para essa prática. Ele não precisava, sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, mas Ele deixou o exemplo para mim e para você, que nós precisamos mortificar a nossa carne. Existe uma briga muito grande dentro de mim e dentro de você.
que é os pensamentos, os desejos meus, humanos, e os desejos, os princípios de Deus. É o espírito e a carne lutando dentro de nós. Quem eu alimentar é aquele que vai vencer. Se eu alimentar os desejos meus, que não são de acordo com os princípios de Deus, a vontade de Deus, eu vou estar alimentando a minha carne, a minha tendência é ao pecado. Mas se eu mortificar a carne, se eu fazer com que ela esteja sujeita ao Espírito, quem vai vencer é o Espírito. Ah, hoje eu estou cansada. Amanhã eu vou ler a Bíblia. Não, peraí, eu preciso alimentar meu Espírito. Vou ter o meu momento de leitura e meditação na palavra. Ah, não, eu oro amanhã. Hoje eu já orei 2 horas de manhã, né? Deixa amanhã eu oro. Não, vou orar a Deus, que eu preciso ter esse meu tempo, investir esse meu tempo da minha vida com o Senhor. Eu preciso fazer isso. Ah, não, eu não vou jejuar, não, porque não é fácil jejuar, né? Eu gosto de comer toda hora. Não, eu vou mortificar minha carne. Quando lá o meu estômago diz assim, ei, manda um pouco de alimento para mim, fala, não, pera um pouquinho, agora eu vou alimentar o meu espírito, através do quê? De oração, meditação na palavra, tempo com Deus. Quanto tempo nós temos investido em adoração? Porque a adoração também alimenta o nosso coração. A adoração a gente se rende, a gente se faz servo do Deus Altíssimo. E aí é aquele momento que Ele exerce o governo dEle sobre a nossa vida. É o momento que Ele mostra quem é Senhor de fato. Quem é aquele que manda e coordena todas as coisas nesse mundo? É Ele. A gente se rende em adoração. Precisamos nos alimentar, nos fortalecer. Precisamos sermos sedentos por isso. Precisamos ser famintos por isso. Lá no início da história do metodismo, um dos apelidos que os metodistas receberam, aquele grupo de jovens, né, como a gente tem visto ali, jovens lá nos Estados Unidos buscando ao Senhor em adoração, avivamento, né? E aqueles jovens também estavam buscando avivamento. E eles foram apelidados de metodistas, né? Porque são metódicos, então são metodistas. Mas havia um outro apelido que colocaram para eles eram traças de Bíblia. Os caras ficam devorando a palavra, lendo, comendo, né? Se alimentando da palavra, né? Eles queriam Deus, sede de Deus. Nós queremos Deus, eu quero viver Deus. Eu acredito, meu querido, quando você teve a tua experiência com Jesus, foi tremenda, sim ou não? Quando você entregou a tua vida para Jesus, quando Jesus entrou no seu coração e mostrou para você um outro estilo de vida, como que você era? Eu sempre procuro me lembrar da minha experiência com Jesus, para mim fazer uma autoavaliação. Eu estou igual? Estou pior? Ou eu estou melhor? Porque eu acredito que assim como foi comigo, foi com você também. Queria ler a Bíblia num dia só. Teve alguém que queria isso? Quero ler. De manhã já estava lendo, né? De tarde eu estou lendo. À noite eu quero ler, pai, mais um livro, outro livro. Tá? Sabe aquela sede de conhecer, de aprender? Eu lembro quando nós conhecemos aqueles jovens também lá em Baiti, né, da turma do Guizão. Todo dia eles queriam estar na nossa casa, todo dia. E queria estar em todas as células também. Porque eles tinham sede, né? Um dia uma célula, outro dia outra célula, outro horário, outro lugar e tal. Eles queriam estar com todo mundo. Por quê? Porque eles queriam ouvir Deus. Eles queriam aprender de Deus. Eles queriam entender de Deus, né? Então eu acredito que a mesma experiência deles foi a nossa experiência também quando a gente conheceu Jesus. Quando a gente entendeu o amor dele, quando a gente se abriu para ele. Era assim também, queria estar todo dia na igreja. Queria ouvir todos os cânticos, né? Aquelas músicas do mundo, ficou para lá, eu quero ouvir Deus. E aí Deus ministrando ao coração. A minha pergunta que eu faço para você, se a tua experiência foi igual à minha, como está a tua experiência hoje, em relação àquela que você teve? A mesma fome, mesmo desejo, mesmo anseio? Melhorou? Glória a Deus, piorou? Está na hora de acertar um negócio. Nós precisamos ter fome desse Deus, desejar esse Deus. Sermos felizes de poder estar na presença desse Deus, de viver com esse Deus. E por isso nós temos essa fonte de alimento. Pão da vida, Jesus, quer alimentar a nossa fome. Diz Agostinho o seguinte, que o ser humano, dentro dele, tem um vazio que é do tamanho dele, que só se preenche com a presença de Deus. E é verdade. O ser humano,
ele anda sedento de Deus. Como nós ministramos de manhã, infelizmente, né, o Deus desse século, né, o inimigo tem cauterizado a mente, tem bloqueado a mente dessas pessoas para não ver, né, a luz de Cristo, a glória de Deus. Precisamos orar por eles. Tem que ser alvo da nossa intercessão para que isso seja quebrado. Mas também tem aqueles que conhecem o Senhor, mas estão acostumados com seus cultos, estão acostumados só num momento ou outro ler a Bíblia, estão acostumados, não estão crescendo, não estão se desenvolvendo, não estão demonstrando sede e fome de Deus, da presença de Deus, da ação de Deus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, gente. Se hoje você não teve uma experiência com o Espírito Santo, nesse dia ainda, foi porque você não se abriu a essa experiência, porque ele está dentro de nós, né? Ele está aí, disposto a se manifestar a todo momento da nossa vida, dirigir o nosso coração, cuidar do nosso coração, da nossa mente também. É preciso que a gente venha viver intensamente essa presença do Senhor. Precisamos ter fome de Deus. Fome de Deus. Se nós não temos tido fome de Deus, porque nós estamos nos alimentando de coisas que nós não deveríamos nos alimentar. Preste atenção nisso. Vamos pensar na fome natural, né? Tá? Então, se eu estou com fome, eu posso comer qualquer coisa, e qualquer coisa pode, entre aspas, matar a minha fome. Não vai me nutrir, mas vai matar a minha fome, seja o que for. Há um tempo atrás eu estava vendo num lugar, muito triste isso, numa aldeia, lá na África, pais dando uma massa com barro para alimentar os seus filhinhos, porque não tinham comida para dar. Então matava a fome, matava a fome, mas não nutre o corpo, não traz saúde para o corpo, mantém-se vivo. Tem muita gente dentro de igreja se mantendo vivo, só se mantendo vivo, enquanto Jesus veio para trazer o que? Vida e vida em abundância. Eu e você não podemos desejar, eu e você não podemos buscar nada menos do que isso, e vida em abundância, a presença total de Deus, a ação poderosa de Deus em nossa vida. Agora isso é para quem, gente? É para todos aqueles que querem. Quem tem fome, vem, Jesus está dizendo, vem que tem alimento para você, vem que tem alguém aqui que pode saciar a tua fome. Então o ser humano sem Deus, ele procura se alimentar de muita coisa, e nós corremos o risco de se alimentar de coisas que Deus não quer que a gente se alimente, e aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai se alimentando daquilo e deixa de se alimentar daquilo que Deus tem para a gente, o pão que desceu do céu, da presença de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus, do poder do Espírito Santo. Nós sabemos, meus queridos, que o Espírito Santo é manifestação de poder. O próprio Senhor disse, olha, para os seus discípulos, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Será revestido de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas, ou seja, vocês não vão ficar parados, vocês não vão ficar incomodados, porque vocês vão ser testemunha, tanto em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Olha só, esse Deus que nos nutre, é o Deus que nos faz, nos leva para realizar sua vontade. Esse é o Deus que eu e você servimos. A pergunta que eu faço para você agora, meus queridos, você tem tido fome de Deus? Ou você tem saboreado outras coisas aí, que ficam só preenchendo o vazio do seu estômago espiritual? E tem coisas que são terríveis. Tem gente se alimentando por aí, se alimentando de pornografia. Vai te levar ao pecado. Mas eu preciso ver. Não é rápido, é só uma vez. Tem gente se alimentando com músicas profanas, e outras nem são profanas, mas não traz alimento para a alma, para o espírito, e fica aí, vem de ouvir, né, o som que vem dos céus para a nossa vida, fica aí, se alimentando seus ouvidos, seu coração com porcaria. Nós precisamos nos alimentar do quê?
daquilo que dá sustância para nós. O pão que desceu do céu. A manifestação do Espírito Santo. Né? Nós temos tudo o que precisamos, meus queridos, para sermos mais do que vencedores. Mas nós precisamos viver nessa dimensão de estarmos abertos à ação de Deus. Amém? Nós vamos ter um momento agora de oração. Aí a pergunta que eu faço para você, depois você pode assistir lá a parte da manhã sobre os sedentos, né? Mas hoje, nessa noite eu quero conversar com você que está faminto por Deus. E você que não está, quero desafiar você a ter essa fome de Deus e se alimentar da presença de Deus. Existe um cântico, nós não vamos cantar ele aqui não, que diz assim: Deus está aqui. Você crê que Deus está aqui? Sim ou não? Amém? Está meio fraquinho, vamos lá. Amém? Você está dizendo para Deus, não é para mim não, tá bom? Para Deus, ó Deus, eu creio, eu concordo com aquilo que o pastor está dizendo. Eu sei que o Senhor está aqui. A questão é o seguinte: a presença de Deus está aqui. Mas a pergunta que eu faço: você está vivendo essa presença? Porque essa presença tem que ser vivida. E essa presença, ela é vivida quando a gente tem sede de Deus, quando a gente tem fome de Deus, quando a gente deseja isso, quando a gente se propõe para isso. Tinha um ditado popular que o meu avô sempre dizia para nós quando a gente não queria comer. Ele dizia o seguinte, ó: coçar e comer é só começar. Se você quer se alimentar, começa a comer um pouquinho, vai lá, faz um pouquinho de força. Não estou com muita fome, come um pouquinho. Se alimenta, você vai ver como é bom, como você vai se sentir fortalecido, como você vai sentir-se renovado pelo poder de Deus. Deus está aqui, mas Deus não quer só estar aqui nesse ambiente. Deus quer fazer o ambiente do nosso coração estar na presença dEle e vivemos essa presença. Nós vamos ter um momento de oração. Eu quero convidar você a colocar o teu coração diante do Senhor, para que a gente possa estar revendo se as motivações que têm nos levado a fazer, a ser alguma coisa para Deus, tem sido aquela que Deus espera, né? Se o desejo nosso é viver essa presença, ou só ter essa presença, de só ter a bênção de Deus, ou ter o Deus abençoador. Qual é o propósito do nosso coração? Né? De ter a vida, ou viver a vida. A gente precisa estar pensando para que os momentos nossos vividos aqui nesse mundo tenham propósito. Viva no propósito de Deus. Amém, meu querido? Nós vamos ter esse momento de oração. Eu quero convidar você a nós exercermos aquilo que o próprio Senhor Jesus falou: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. De repente você, nessa noite, seja um deles, que está passando por algumas situações e sente que precisa da força de Deus, da força que vem do Senhor, do alimento, autoridade, poder para enfrentar e vencer. Ou eu acredito também que você seja aquele que deseja essa presença e viver essa presença. Nós vamos ter um momento agora de oração. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Por favor, fique de pé. Hoje pela manhã eu li um versículo que está lá no capítulo 22 de Apocalipse, quando diz assim: e o Espírito e a noiva diz: vem, vem para esse relacionamento. Quem é o Espírito? Deus. Quem é a noiva? A igreja do Senhor. Venha participar, não fique de fora daquilo que eu quero fazer na sua vida e através da sua vida, daquilo que eu tenho para você. Não perca as oportunidades que eu te dou para você me conhecer mais, através de um relacionamento íntimo mesmo, um relacionamento profundo. Vem cá, vem comigo. Olha só que coisa maravilhosa, o Senhor dizendo assim: vem para mim, vem cá, eu quero te abraçar, eu quero cuidar de você, eu quero estar com você, eu quero que você esteja comigo. Mas para isso é necessário o que? Atitudes. Por isso que ele diz assim: eu sou o pão da vida, o que vem a mim. Ou seja, nós precisamos dar um passo, nós precisamos ir na direção de Deus, dizendo assim: Deus, eu estou indo porque eu te amo, eu te desejo, eu te quero, eu quero viver na tua presença e para a tua presença.
Deus está dizendo assim: vem cá, estou de braços abertos para te acolher, eu quero te fortalecer, eu quero te alimentar, eu quero que você tenha experiências tremendas comigo, eu quero te levar em lugares que você ainda não foi, em níveis que você ainda nem imagina, eu quero te levar. Eu quero revelar para você coisas que você ainda não experimentou, que você ainda não conhece, eu quero revelar a você. Mas é necessário que eu e você tenhamos sede de Deus e fome de Deus, e disposição, atitude para viver isso com Deus. Amém? Enquanto você ouve esse louvor, que o ministério vai estar ministrando a nós, eu quero convidar você, meu querido, minha querida, que deseja mais de Deus, mais a presença de Deus, e viver mais essa presença de Deus. Eu quero convidar você a vir aqui no altar, porque nós queremos orar juntos, porque eu também tenho sede de Deus, a minha alma, o meu coração é sedento por Deus, mas uma coisa é muito certa, é só Deus que pode matar a sede do meu coração. Eu quero dizer para você, o meu coração, a minha alma tem fome de Deus, mas ela só vai se alimentar de Deus se eu tomar a decisão, a atitude de ir para o Senhor. Enquanto você ouve esse cântico, vem aqui no altar, nós queremos orar juntos. E o Espírito e a noiva diz: vem. Deus fala: vem, meu querido, vem, minha querida, eu quero encher teu coração de graça, eu quero encher o teu coração de poder e autoridade, eu quero dar força para você ser mais do que vencedor e vencedora. Eu quero que você me conheça mais. Aleluias. Vem para a presença do Senhor, meu querido, vem aqui no altar, nós vamos ter um tempo de oração. Comece a colocar agora o teu coração diante do Senhor. Conta para Deus o quanto você o deseja, o quanto você o ama, o quanto você precisa dele, quanto você precisa da presença e viver a presença dele. Conversa agora com Deus. Se de repente você, meu querido, minha querida, veio aqui nessa noite e precisa fazer um concerto com Deus, é hoje, a hora tua chegou. Se você está vivendo apático, se você está vivendo à margem daquilo que Deus está fazendo e está por fazer, venha para a presença do Senhor, diga: Deus, eu quero viver isso, eu quero viver a tua presença, eu quero ir nos lugares onde o Senhor quer me levar. Tenha certeza de uma coisa, que nessa noite o Espírito Santo quer pegar você pela mão, e Ele vai te levar por caminhos que você ainda não andou ainda. Ele quer te levar, você ter experiências que você até esse momento ainda não teve, de você ver, de você descobrir coisas inefáveis do Senhor, que Ele tem preparado para você, mas é necessário você dar esse passo na direção dEle. Vem e mata a tua fome, vem e mata a tua sede. Deus está dizendo assim: eu estou aqui, eu estou disposto a isso, eu me ofereci a isso. Quando eu fui para aquela cruz, quando eu fui escarnecido, zombado, maltratado, ferido, quando eu morri naquela cruz, foi para que você tivesse experiências profundas, experiências eternas com o Pai. Eu vim para te religar novamente ao Pai, porque eu sou o caminho, diz o Senhor. Eu sou o caminho pelo qual você pode viver isso. Eu sou o meio pelo qual você pode experimentar essa presença que nós não conseguimos, meus queridos, não conseguimos defini-la totalmente, a não ser experimentá-la totalmente. Então venha para a presença do Senhor e coloque o teu coração agora diante dele, em nome de Jesus. Faça isso agora, meu querido. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Aleluia. Leva-me perto de ti, Senhor, Espírito Santo. anseio por
Ti, Senhor. Anseio por Ti. Fomes da Tua presença e viver a Tua presença, Deus. Eu me rendo. Reconhecemos, ó Deus, que só Tu és Deus. Reconhecemos que só Tu és Senhor. O único pão que sacia a nossa fome, que nutre nosso espírito. Somente o Senhor. Enche-me da graça e do Teu amor. Sacia meu ser. Sacia meu ser. Continue orando ao Senhor, meu querido, minha querida. Eu quero nesse momento chamar o ministério de oração. Os irmãos e irmãs que estão aqui, que fazem parte do ministério de oração, líderes de rede. Quero convidar você a vir orar com esses irmãos. Porque a noiva, a igreja do Senhor diz: vem, vem, vem para a presença, vem viver a presença. Então eu quero convidar agora esses irmãos a estarem orando com você, minha irmã. Receba agora a bênção do Senhor, a presença do Senhor, através desse tempo de oração, em nome de Jesus. Vento de poder, sopra em meu viver, faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Como vendaval, sobrenatural.
és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Você pode se assentar por mais um instante. Deus ministrou teu coração, amém? Aleluia. Que eu e você nessa semana possamos nos sentir desafiados, que nós possamos investir nos alimentando mais e mais do Senhor. Pensando nisso então, para esse momento de avisos